Paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Estamos começando um novo trimestre, apesar de eu não ter aqui a revista física, tenho a cópia digital, tenho ela em PDF, tá bom? Então, lembrando, como eu estou fazendo antes do primeiro domingo lá na minha igreja, se você não tiver a revista na sua igreja para comprar, você pode comprar direto pelo site da Betel e já garantir o PDF com uma certa antecedência, para você que é professor já ir estudando antes de chegar o dia da lição, tá bom? E aqui nós temos a primeira lição, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Antes de começar essa lição, peço para que você já deixe o like nesse vídeo. Isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vamos embora para a lição. O texto áureo diz o seguinte: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. O que isso quer dizer? Nós somos fracos, né? Na nossa grande iniquidade, no nosso grande pecado, na destituição da glória de Deus, somos pecadores, somos transgressores. E isso faz parte da nossa fraqueza. Mas tendo pouca força e não negando o nome de Cristo, caminharemos reconhecendo que somos falhos, reconhecendo as nossas dificuldades, a nossa pequenez, mas caminharemos, passaremos pela porta estreita, porque uma vida, um mundo sem regras, ele remete à porta larga, a porta onde qualquer um passa de qualquer jeito, onde tudo é permitido, onde não importa o que você faz, faça aquilo que te faz bem. Essa é a proposta totalmente contrária ao que diz o nosso evangelho, que não somos mais nós que vivemos, e sim Cristo que vive em nós. A verdade aplicada vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Essa aqui é a principal diferença entre nós protestantes e os católicos. Os católicos entendem que a igreja ela é anterior à palavra, através do Papa como seu representante maior, responsável ali por orientar e doutrinar, embora tenhamos a própria palavra de Deus, mas ele pode ali direcionar a igreja conforme sua própria vontade. Nós protestantes acreditamos que anterior a tudo isso, a igreja é a igreja. A palavra de Deus é que norteia a igreja. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, assim como os crentes de Bereia, devemos colocar à prova nossos pastores, nossos líderes, para saber se eles estão mesmo ali dentro do que diz a palavra de Deus. E assim vamos seguindo. Ela é a nossa regra de fé e prática. Objetivos da lição: enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus, evidenciar a relevância da palavra de Deus e mostrar o resultado da aplicação da palavra. Texto de referência vai trazer o Salmo 119, que diz o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Aqui a gente tem no Salmo 119, inicia esse trecho, né? Ele inicia no versículo 97 e vai falar o quanto o salmista ele ama a lei e nela medita em todo dia. Lá no Salmo 1 a gente tem uma referência
um chamado a meditar na palavra de dia e de noite. Nós tínhamos Daniel que fazia orações 3 vezes ao dia. E aí Paulo diz para que oremos a tempo e fora de tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Não basta a gente ler. Não basta ler a Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra que ali está. Porque é através da meditação que o Espírito Santo nos dá o entendimento, nos dá o direcionamento. Existem muitas pessoas que não são ligadas a religião nenhuma, que não estão debaixo de um pastor, debaixo de uma liderança, debaixo de uma determinada doutrina, mas sabem a Bíblia como ninguém. E nem por isso aplicam a tudo que está ali. Então não adianta simplesmente ler por ler, estudar por estudar. Precisamos entender, precisamos meditar e precisamos aplicar. É o que a lição vai enfatizar. Introdução. Nesta lição, refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. O primeiro ponto vai falar sobre a relevância do aprendizado na palavra. Diz o seguinte: além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo, quando alcança esse objetivo, como também para o mestre, que vê um resultado positivo do seu trabalho. Pois, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, o ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo ministrado. Gente, a gente aprende na escola, a gente vai para a escola, às vezes com material ou sem material, mas nas séries iniciais, a gente costuma aprender por observação. Né? Até tanto o que presta quanto o que não presta, a gente tem a capacidade de replicar um comportamento com base naquilo que estamos vendo. Quando a gente cresce e começa a ir para outras séries, a gente passa a ter o nosso caderno, a ter o nosso livro, né? E através dele copiando o que é dito, o que é aprendido dentro de sala de aula. Quando alguém nos ensina sobre a palavra de Deus numa pregação, num louvor, a gente ouve a mensagem, a gente reflete sobre aquilo e a gente passa a entender e então, entendendo, aplicando na nossa vida. A gente vai para uma estrutura de 4 paredes, mas a aplicação daquilo que aprendemos ali é fora dela. É no nosso trabalho, é na nossa casa, é na nossa rua, é para com o nosso próximo. Então, aqui o final vai dizer que ele está intrinsecamente a ouvir, guardar e praticar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes estamos como ouvintes dentro de uma igreja, ouvindo ali um sermão expositivo que alguém quer passar alguma informação. Ouvindo essa palavra, guardamos no nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E praticando, colocando em prática, começamos a frutificar. Essa frutificação vai saciar a fome daqueles que ainda não têm acesso à palavra, como numa alusão ao sal da terra. Tá? 1.1. O aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porquanto a fé advém de ouvi-la. O apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazê-lo sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Os mestres da lei, estudiosos, diligentes das Escrituras, examinavam na certeza de encontrar a vida eterna, porém ignoravam o fato de que as mesmas testificavam de Jesus, o único caminho para a salvação. Uma coisa interessante é que, sendo Jesus judeu, né, os judeus acreditam que Cristo, Jesus Cristo, não era o Messias e que o Messias ainda há de vir. Tanto católicos quanto protestantes acreditam que o Cristo já veio. Esse é o nosso ponto aonde nos aproximamos.
tanto católicos quanto protestantes, acreditamos que Cristo já veio, já passou por essa terra e retornará para buscar a sua igreja. É o que muitos estudiosos não acreditavam. Acreditavam nas Escrituras, acreditavam em todo o Pentateuco, em toda a escrita doutrinária da época, mas desprezavam a Cristo como o único caminho até o Senhor. E aí a gente vai ver que só podemos ser salvos através da mudança de comportamento, através de um entendimento da palavra de Deus. Quanto mais a gente esmiuça, quanto mais a gente se debruça dentro da palavra, mais vemos, mais encontramos erros, todos eles em nós. E aí, entendendo que determinada atitude minha ou sua é nociva, deixamos de fazê-la para agradar a Deus. Por causa de um temor, que não é medo, fazemos porque sabemos que determinada atitude desagrada a Deus. E assim caminhando cada vez mais rumo à nossa salvação. É o que diz aqui 1.1. 1.2. O aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial, que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda a ciência. O salmista admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até os seus mestres, incluindo pessoas mais velhas e experientes que ele. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Muitas pessoas acham que pelo fato de você ter uma certa idade, ter uma certa experiência, isso o faz melhor do que outras pessoas. Isso o faz mais capaz do que outras pessoas. Sim, só que nem sempre. Aquele que medita na palavra do Senhor é sábio, é o que diz aqui. E essa sabedoria vai evitar com que, estando exposto a determinadas situações, caia em cilada, tenha uma tendência a ir por um caminho do qual não agrade o Senhor. Essa sabedoria, que não é uma sabedoria terrena, que muitos confundem inclusive com inteligência, porque inteligência você adquire lendo livros, né? Buscando inteligência. Você constrói uma inteligência através da busca por conhecimento de homens. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus e da palavra de Deus. O Espírito Santo consegue fazer a ponte entre a palavra de Deus e os nossos atos. Quando estamos sensíveis, quando estamos propícios e com vontade, ansiando para fazer a palavra de Deus, essa sabedoria se sobrepõe. Muitas pessoas, eu costumo usar esse exemplo na EBD lá na igreja, existem muitos homens e muitas mulheres de Deus iletrados, dos quais têm dificuldade para ler a Bíblia, inclusive. Aprenderam sobre a palavra de Deus pelo ouvir de outras pessoas pregando. E a gente conhece muitos homens e mulheres de Deus também com curso de teologia, com entendimento, com discernimento, mas na hora da oração, o que vale é a intimidade. Se você tem intimidade com o Senhor, se você se achega ao Senhor com uma certa facilidade, se você o busca, se você medita na palavra, essa intimidade vai valer muito mais do que pilhas de livros que você leu ou deixou de ler, tá? 1.3. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as Escrituras. Ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ainda de acordo com o texto de Oséias, o povo perece porque lhes faltou conhecimento de Deus. Existe ainda o fragoroso perigo de se estar ensinando doutrinas heréticas, visto que há uma linha muito tênue entre o ensino genuíno da palavra e um ensinamento deturpado.
Hoje, o mundo, eu digo mundo porque eu quero quase dizer os ímpios, mas o mundo pinça um pequeno trecho da Bíblia que diz: não julgueis. E usam esse trecho para inúmeras coisas, inclusive para justificar atos fraudulentos, coisas que não agradam a Deus. Mas um texto fora de contexto serve de pretexto para a heresia. O texto segue: e não julgueis para que não vos sejais julgados. Quer dizer, precisamos julgar segundo a real doutrina, não a pessoa, mas julgar os atos. Muito embora a Bíblia não faça menção de que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, sabemos que a verdade é essa. Que pai rejeitaria um filho? O pai ama o filho. Ele pode não concordar com atos, ele pode não concordar com as práticas, mas certamente o amor, a intimidade vai fazer com que um ame o outro. Aqui não é muito diferente. Aqui precisamos do conhecimento genuíno para que não ensinemos heresias, para que não ensinemos práticas das quais essas práticas desviem outras pessoas. A gente vai ver na Bíblia que, tendo comichão nos ouvidos, procuraram falsos mestres para si. O quê? Porque às vezes alguém está pregando a verdade e aquela verdade incomoda. Então a pessoa acaba por procurar uma outra doutrina, uma outra religião que fale aquilo que ela quer ouvir, inclusive distorcendo e deturpando o real evangelho. Segundo ponto vai dizer o seguinte: a importância de priorizar a palavra. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja, justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. Isso aqui, como eu posso dizer, está um pouco em desuso em algumas denominações. Eu entendo que há uma necessidade de plantar igrejas, há uma necessidade de pregar o evangelho, mas nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Eu entendo que existem cargos na igreja dos quais a gente auxilia um trabalho, passa um pano na igreja, limpa, abre e fecha a igreja, mas alguns cargos onde você está propenso a levar a palavra, dar uma saudação, até cantar um louvor, é necessário um certo discernimento da palavra. Então é por isso que a gente faz um uso sistemático, é por isso que a gente se empenha cada vez mais em conhecer a palavra, porque como uma espada precisamos saber manuseá-la. E no momento da guerra, no momento de um ato fortuito, saber manusear uma espada pode decidir entre a nossa vida e a nossa morte. 2.1. A importância no Antigo Testamento. O sacerdote e escriba Esdras é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra no seu Antigo Testamento, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Esta atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Gente, a EBD, ela é de tamanha importância dentro da igreja que ela vai definir a saúde dos seus membros. Por quê? Porque ela não é um culto, ela é um estudo. E dentro desse estudo, temos a oportunidade de debater, o irmão falar alguma coisa, tirar uma dúvida e caminhar junto na mesma direção doutrinária. Às vezes num culto você fala de vitória, às vezes num culto você fala sobre arrependimento, às vezes num culto você fala sobre salvação, que são temas muito importantes. Mas a EBD, ela vai esmiuçar. Através desse estudo, a gente consegue sair do raso e ir para águas mais profundas dentro da palavra de Deus. Existem algumas igrejas que têm célula, existem algumas igrejas que fazem grupos de estudo. Eu mesmo tenho alguns grupos com alguns amigos da igreja
e a gente ali troca algumas dúvidas, até o grupo de professores de EBD. Então a gente troca ali uma figurinha, a gente fala, olha, o que você acha disso? E a gente consegue, através disso, construir. A minha esposa e as amigas dela, elas fazem um culto mensal, né? Sempre na casa de alguém. Algumas irmãs da CIB também fazem isso, enfim. É interessante que se tenha um tempo para se debruçar sobre a palavra de Deus, além de um devocional diário, mas que se faça um estudo em grupo para que aquele grupo ouça, entenda e dê ali sua opinião. Porque a gente acaba conhecendo, crescendo junto em conhecimento. E isso define uma igreja saudável. 2.2. A importância da palavra no Novo Testamento. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja nos nossos dias, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A atitude apostólica de priorizar o binômio oração e palavra é infalível e deve ser imitada por todas as igrejas, se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável. A palavra apostólica crescia mediante o trabalho do ministério, pois perseverava em todas as atividades que realizava. Era uma ação contínua, sendo parte constante da vida da igreja. Vemos Paulo exortando a Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em todo o tempo. E aí, uma coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: a atitude apostólica de priorizar o binômio oração e palavra. Sempre quando você for ler a palavra de Deus, a Bíblia, é interessante que você ore pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo discernimento, para que você entenda aquela palavra e, entendendo aquela palavra, aquilo seja útil, de bom uso. A gente vai ver em vários momentos Jesus usando de parábolas para que algumas pessoas ouvindo não entendam. Então, muitas pessoas com entendimento muito bom, com uma interpretação muito boa, às vezes leem a Bíblia e não têm o entendimento prático e espiritual que nós temos. Entendem dentro de um cenário, dentro de um contexto, mas talvez não consigam esmiuçar como um cristão que coloca aquilo em prática. Essa é a principal diferença. Nós precisamos estar sensíveis aos mandos e desmandos do Espírito Santo e ao direcionamento que ele nos dá no nosso coração, para que isso venha de maneira a falar, olha, isso eu estou fazendo de maneira correta, isso eu não estou, eu devo agir dessa forma, isso aqui é nocivo, isso aqui Deus não se agrada. A Bíblia ela é o nosso manual de fé e prática, e ela tem resposta para todas as nossas perguntas. Aquilo que não tiver explicitamente, o Espírito Santo é responsável por nos conduzir. 2.3. A palavra nutre a vida espiritual diz o seguinte: nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo. Assim, como o leite materno não possui substituto à altura, de igual modo na vida cristã, nada pode substituir a palavra de Deus. De acordo com este texto bíblico, a palavra é o principal elemento no cardápio alimentar da vida espiritual. Ela deve ser prioritária em nossa vida. A gente aprende através de pregações, através de louvores, através de devocionais, através de comentaristas bíblicos, através da EBD, através de livros escritos por pessoas cristãs. Mas nada vai substituir a Bíblia. Todos os outros são pequenos suportes comparado à Bíblia. A Bíblia ela tem toda a informação que precisamos, e outros livros, né? Outros comentaristas, Bíblias comentadas, elas vão trazer talvez um entendimento melhor, mas de algo que já existe. Jamais você vai ver um livro suplantar o que diz a Bíblia. Talvez esclarecer algum ponto, talvez comparar algo com o que já exista, né, no mundo, mas a origem, o logos, vai estar ali.
Terceiro ponto, o resultado da aplicação na palavra. A aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para o cristão sob todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. A metanoia que se forma em nossa mente, em nossa vida, a transformação da mentalidade através do entendimento, ela é capaz de transformar um assassino no maior pregador da palavra. Não existe, talvez, na minha concepção, um exemplo melhor que eu possa dar do que o apóstolo Paulo. Como eu já falei em diversos vídeos, Paulo era um cidadão que queria acabar com os crentes. Aprovou o apedrejamento de Estevão, mas depois que teve o seu encontro com Cristo a caminho de Damasco, percebeu que a sua vida, que a vida que ele levava não fazia sentido, mas a condução de Cristo, né, a renovação do seu entendimento fazia com que ele andasse numa direção completamente diferente. Paulo é, no Antigo Testamento, um dos maiores pregadores da palavra. Tem ali no Novo Testamento 60% das escrituras a seu favor. Então, como um perseguidor de cristãos se torna, depois do encontro com Cristo, o maior pregador da palavra. É isso que o terceiro ponto está dizendo. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. Você pode estar no fundo do poço. A palavra de Deus vai te tirar dali e vai te colocar em outro lugar. Você pode ser um assassino. A palavra de Deus vai mudar a sua vida. Você pode ser um adúltero, um ladrão. Se você permitir, se você não for um homem de dura cerviz, a palavra de Deus vai transformar a sua vida, porque ela tem esse poder. 3.1. Fortalece a vida cristã, diz o seguinte: a maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e resiliência. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoprou os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Rios, chuvas, ventos e tempestades são situações que podem atingir a vida cristã, e somente quem está alicerçado na palavra de Deus poderá vencer. Eu vi essa semana uma coisa muito interessante, dizendo que o barco que Jesus está, ele passa, as ondas vêm e fica um negócio realmente complicado. E ele passa por tudo isso, ele só não afunda. Às vezes a gente está num barco que a gente acha muito bom. Os engenheiros do Titanic achavam que o Titanic era um barco muito bom, mas ele afundou. E foi construído por profissionais, né? E isso é até uma piada que se diz. O Titanic foi construído por profissionais e a Arca de Noé por um amador. Então, assim, estar alicerçado na palavra de Deus não exclui a possibilidade, né? A capacidade da gente passar por provas. O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Olha a vida de Jesus, né? O próprio Jesus passou por aflições, mas ele fala que ele venceu. E a palavra, em outro momento, também fala que somos mais do que vencedores. Estando alicerçados na palavra de Deus, chamando, como o texto chama, de prudentes, vai vir o vento, vai vir as chuvas, os rios, mas vamos passar. Essa fase vai acabar. O bispo Abner esteve aqui na minha cidade e ele falou uma pregação sobre isso. Às vezes você está passando por um momento muito ruim, mas tenha certeza que esse momento vai passar. Esse momento vai passar, você vai ter um momento ali para você festejar, porque você ultrapassou aquilo ali, e depois vão vir mais lutas. A vida do crente ela é assim: enquanto ele estiver vivo, ele vai ser provado, ele vai ser testado, ele vai ser conduzido a zonas secas, zonas áridas, mas se ele estiver alicerçado, ele vai vencer. 3.2, produz santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. E um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus, conforme ressaltou Jesus na oração sacerdotal. Ao relevar o poder santificador da mesma, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De acordo com o apóstolo Tiago, para que haja uma mudança de vida efetiva, a palavra precisa ser
enxertada em nossas vidas. O que é enxerto? Enxerto é quando você corta, né? Um galinho e aí você coloca no outro lugar e você faz o enxerto. Então, a nossa vida está... A gente nasce pecador. A gente nasce pecador e nós vamos morrer pecador. Mas quando você enxerta a palavra de Deus, aquilo tende a modificar o produto. Às vezes, a gente tem árvores, a gente tem vegetais que não estão produzindo, você faz um enxerto ali, o negócio começa a funcionar. E quando a gente vai enxertando a palavra de Deus na nossa vida, o produto muda, a forma como a gente produz vai mudar, a nossa saúde física, mental e espiritual tende a mudar. A palavra de Deus ela é completa para ter esse tipo de abrangência em todos os sentidos. Você sabia que a palavra de Deus fala sobre alimentação? Fala sobre glutonaria, é algo que a gente normaliza. Você já deve ter ouvido que crente come demais, né? É pecado, né? Muito embora não haja um banco para quem comeu 32 pedaços de pizza no rodízio, a gente precisa entender que a comida é para satisfazer o nosso corpo. A gente não deve comer, por exemplo, mais do que deveria, né? Então o que acontece? A gente come para satisfazer, mas quando a gente exagera, não estamos mais comendo para a glória de Deus, estamos pecando. Esse é um dos pontos, mas a Bíblia ela é muito extensa em seu falar. Ela fala sobre muitas coisas. E para terminar, 3.3. Agrada a Deus diz o seguinte: a obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem valor sem a obediência. Isso fica claro nas palavras do profeta Samuel ao advertir o rei Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E aí vem o termo obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes estamos com o dízimo em dia, às vezes estamos com a oferta em dia, às vezes jejuamos 2 vezes na semana, como os fariseus, mas não somos obedientes e por não obedecer, tudo aquilo que fazemos após isso é em vão. Por uma questão de obediência, nossas ofertas, dízimos, nossos sacrifícios de nada valem. Estamos sendo religiosos e é algo que Jesus combateu com muito afinco enquanto aqui esteve. Precisamos buscar a palavra de Deus, ser obediente em seus estatutos e aí sim frutificaremos, tá bom? Meus amigos, assim terminamos nossa primeira lição dessa revista do novo trimestre. Semana que vem eu acredito que já vou estar com ela aqui para vocês, para mostrar para vocês, mas já tem ela lá no site da Betel. Eu vou ver se eu disponibilizo o PDF para vocês, tá? E aí acompanhe o canal e eu vou deixar isso numa pasta no Drive, em algum lugar para que vocês possam ter no tablet de vocês, no telefone de vocês. Às vezes fica até mais fácil do que a própria revistinha, tá? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua paciência e a sua audiência. Não se esqueça o like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se se você ainda não está inscrito. Até semana que vem. Tchau, tchau.